Então abre suas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios 1. Se você achar Salmos, é o próximo livro após Salmos. Peço que os irmãos mantenham as vossas Bíblias abertas, se você quiser acompanhar a leitura durante a mensagem. Se você não tem Bíblia, quem está lá, o Vitor vai estar projetando, para que você possa acompanhar na projeção. A gente faz uma leitura, posteriormente a gente vai passo a passo, versículo a versículo, frase a frase, né? Porque culto da palavra você tem que meditar na palavra, extrair o máximo possível. A gente já falou que provérbios são conselhos e ensinamentos em frases curtas, mas carregadas de verdade, para que a gente possa compreender de fato o que Salomão estava falando através de cada provérbio. A gente tem que ir no detalhe. Sim ou não, igreja? E quem quer aprender aí nessa noite? Então vamos lá, vamos ler somente o versículo 5. E a palavra do Senhor nos diz assim: para o sábio, ouvir é crescer em sabedoria, e o instruído adquire sábios conselhos. Mais uma vez, feche seus olhos e repita após mim. Fala assim: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, culto passado a gente foi até o versículo 4. A gente falou do versículo 1 ao versículo 4. Como eu falei para os irmãos, essa sequência de mensagens estará sendo gravada. E todos os cultos, assim que finalizar, o pastor vai estar colocando no canal da igreja. E eu queria que você acompanhasse. Se você não viu quarta passada, vai lá no canal da igreja, baixa a mensagem ou ponha lá, escuta, para que você consiga acompanhar a sequência do raciocínio. Então, eu fiz isso porque justamente eu não vou voltar. Porque no livro de Atos, que a gente teve aqui durante um ano, falando sobre Atos dos Apóstolos, todas as mensagens eu dava um resumo daquilo que a gente falou. Então, para ganhar esse tempo, não vou dar resumo. A gente vai continuar do texto que a gente parou, para que a gente possa progredir no ensino e avançar aqui naquilo que Deus colocou nos nossos corações através dessa leitura de Provérbios. Amém? Então vamos lá. O texto vai dizer assim, irmãos: para o sábio, ouvir é crescer, crescer em sabedoria. Aqui Deus mostra que Provérbios não é só para iniciantes. Provérbios não é só para quem é leigo, para quem não tem instrução nenhuma. Mas aqui o texto vai dizer que também ele serve de grande valia para quem é maduro, para quem é sábio, para quem é conhecido, né? Aqui o texto diz: o sábio ouvirá. Parece contraditório, porque muita gente pensa assim: eu sou sábio, eu conheço, para que eu tenho que ouvir? Tem gente que vem à igreja quando o pastor ou o pregador lê o texto, aí ele fala: vixe, isso aí eu já conheço de cor e salteado, isso aí eu já sei. Ele vai pregar, já sei todos os pontos que ele vai pregar. Só que a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Cada vez que alguém ministra algo aqui em cima, a gente pode pegar 40 dias de campanha sobre o mesmo texto, todo mundo ministrar em cima do mesmo texto. As pregações vai ser a mesma coisa, irmãos? Não, né? Então, cada palavra pregada, cada instrução lançada, você pode ser o homem mais sábio do mundo. Uma das qualidades de um homem sábio é saber ouvir. Pastor Antônio Gilberto, um teólogo mais renomado aqui do Brasil e no mundo,
Pastor Antônio Gilberto, todas as vezes que alguém ia pregar, ele estava lá com as suas anotações. Ele pegava o caderninho, sentava e tudo que ia ministrando ele ia anotando. Aí muitos pastores ficavam abismados. Falaram, mas como um homem tão sábio desse anotando aquilo que está sendo ministrado? É porque, eu volto a dizer, a qualidade de um homem sábio é aquele que está disposto a sempre querer aprender mais. Por isso eu fiquei feliz, no culto de quarta-feira, culto da palavra, eu estou vendo os irmãos aqui com sede de aprender. Quem tem sede de aprender a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Então, se ele é sábio, irmãos, ele também precisa ouvir. Se você é sábio, você também precisa ouvir. O verdadeiro sábio nunca para de ouvir. Agora o tolo, ele acha que ele sabe de tudo. E é aí que ele se perde. O sábio sempre entende que ele pode aprender mais. É como eu falei no culto passado, aquela frase que eu carrego para mim: quanto mais eu sei que eu não sei de nada. Quanto mais eu sei, mais eu entendo que eu preciso aprender mais, que eu sou muito raso ainda na palavra do Senhor. E quanto mais nós conhecemos, menos nós erramos. É assim ou não na escola? Quando você vai fazer a prova lá, o professor vem, põe a folha em cima da mesa, você não pode pedir opinião para ninguém, não pode olhar para o lado, senão você toma um 0, né? Não pode colar, e é você a prova e Deus. Por isso que muitas vezes na prova a gente não sabe a direção a qual tomar, porque não conhece a palavra, não tem instrução segundo aquilo que Deus manda a gente fazer, segundo a palavra. Aí só quebra a cara e piora mais ainda, está no deserto. Aí, esse dia eu estava brincando, não sei quem que é do... Você, né, Michael, do H2O? Jesus amado. Eu me lembro de um cardzinho, de um homem que vinha se arrastando no deserto. Se arrastando já, esgotado ali, morrendo de sede. Quando ele chega numa placa, uma bifurcação, um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. O caminho da direita estava escrito assim: água a 100 quilômetros. E o caminho da esquerda estava escrito assim: H2O a 100 metros. Aí eu te pergunto, qual caminho ele tomou? Ele tomou os 100 quilômetros da água, porque ele não sabia o que era H2O. O que é H2O, igreja? Água. Então, por falta de conhecer o que é H2O, ele preferiu tomar 100 km de distância, porque sendo que a água está tão perto, irmãos. Aí a gente erra, se mata, está com sede, vai caminhar mais 100 km no deserto, porque não sabe discernir o H2O que Deus tem para você. Por isso é importante o culto da palavra. E eu falei, eu vou fazer questão de todos os cultos da palavra estar aqui, ó, fincado na palavra, na Bíblia, a gente meditar mesmo, sabe, com gosto. Nem que a gente fica 2, 3 anos em Provérbios, e depois de Provérbios nós vamos para Eclesiastes. Provérbios é lindo, é top, mas Eclesiastes, irmão, Eclesiastes é demais. O pastor Eliseu diz que Provérbios é como a vida deveria ser, e Eclesiastes é como a vida é. O verso, nós vamos estar indo, e durante as mensagens nós vamos dar umas pinçadas em outros provérbios. Mas Eclesiastes 7, 5, a palavra diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. É melhor você ouvir um sábio te repreendendo, te dando dor, falou, né? Do que você ouvir a canção, os aplausos de um tolo. Volta ao cardzinho, a mesma coisa de você tomar o caminho de 100 km e o tolo está aplaudindo. É isso aí, vai que você vai conseguir. Está longe, mas você chega. Aí vem o sábio e fala assim: ô seu, não vou falar, abençoado, para não falar outra coisa pior. A água está aqui, ó, 100 metros, vai por aqui, seu teimoso. Por isso que às vezes, irmãos, há muita gente tem como pregadores duros. Sempre o povo, eu já vi até o pastor antes falar, o povo acha que eu só bato, pastor. Mas você tem que entender o que? Ele está pregando a Bíblia.
A palavra, muitas vezes, ela vem para nos confrontar. A maioria das vezes, ela vem para nos confrontar, para nos mostrar o caminho certo que devemos seguir. Porque Deus não quer filhos no caminho errado. Deus não quer que nós pegamos os 100 metros, os 100 quilômetros. Deus quer que nós pegamos 100 metros, porque nós sofreremos menos. A vida nessa terra é tão difícil, irmãos. As coisas, ainda mais para nós cristãos, é tão complicada. Para que você vai dificultar mais, meu irmão? Facilita a tua vida. Aí o texto vai dizer assim, ó: ouvir é crescer, e crescer em ciência. Crescer aqui indica, irmãos, um processo contínuo. É o que a gente está fazendo aqui. Para crescer, a gente tem que, todos os dias, ó, você vai na escola todos os dias, né? Tirando sábado e domingo, é claro. Mas para aprender, você tem que estar ali, ó, na sequência, todos os dias, meditando, todos os dias, aprendendo, todos os dias sendo orientado. É por isso que eu falei, acabar a mensagem, chega em casa, vai reler Provérbios, vai dar uma aprofundada mais, tentar tirar, extrair coisas que o tempo não nos permite falar aqui. Não é uma sabedoria estética, assim, sabe? Quem não cresce, irmãos, não progride. Quem não aprende não progride, ele só regride. Ou no mínimo, ele fica parado no mesmo lugar. Ele não sai da mesmice. Ele não progride em tudo na vida. Não progride no trabalho, não progride no relacionamento, não progride na igreja, não progride na vida espiritual. É uma estátua, estatizado. E muitos se acomodam, falam assim: não, para mim aqui tá bom, pastor. Eu estou sentado no banco, ouvindo a mensagem, ó, para mim tá bom demais. Aí eu te pergunto para você: quem disse que Deus chamou você para ficar sentado no banco? Deixa eu te falar uma coisa: se Deus tivesse nos salvado para simplesmente a gente aceitar Ele e continuar aqui sentado no banco, era melhor então Ele salvar e depois te recolher, sim ou não? Se Ele deixou a gente aqui, porque tem algum propósito. E a própria Bíblia já diz que todo cristão tem no mínimo, um ministério. E qual é o ministério que o cristão tem? Pegar a palavra. É o que Paulo falou: nós temos o ministério da reconciliação. Todos vós têm o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Cristo e Cristo com o mundo. É pregar Jesus para todo mundo que você tiver a oportunidade. Esse é o seu ministério. Já quando você aceitou Jesus, você já recebeu esse cargo, esse ministério. Então, irmãos, não basta apenas ter experiências passadas com Deus. É preciso crescer. É preciso você ter na mente que você não, que nem eu preguei aqui esses tempos, não fique no raso, não fique com águas nos tornozelos, sabe? Vai entrando no mar, vai entrando no rio do conhecimento, entra até o joelho, depois vai até os lombos, depois vai nadando, e se você não conseguir nadar, aí é a hora que fica bom, que é o Espírito Santo te carrega para onde Ele quiser. Esse nível que o cristão tem que chegar é águas profundas, águas que não dá para nadar mais, é onde você não decide mais o que você vai fazer, você, sabe, Deus te conduz ao caminho certo, Deus te impulsiona a você fazer aquilo que é da vontade e do querer dEle. E quando você estiver nessas águas profundas, você vai perceber que é mais fácil você viver com Cristo. Enquanto você estiver nas águas rasas, como eu falei, quando você está com água no tornozelo, você pode estar 100, 200 metros da beira da praia. Você consegue voltar correndo com facilidade, sim ou não? Água nos tornozelos, você consegue voltar correndo para a praia com facilidade, sim ou não? Pois é. E quando tivermos águas no tornozelo, temos facilidade de voltar para o mundo, de voltar para o pecado, de voltar para trás. Agora eu quero ver você correr 100 metros quando a água estiver aqui, ó. Eu quero ver você voltar correndo quando você caçar o pé no fundo da água e não achar. Você consegue voltar correndo dessa forma? Não, é bem mais difícil. É por isso que muitos cristãos vivem recaindo. Vive, sabe? Porque não está nas águas profundas. Precisa afundar mais. Entrar mais no rio da graça, no rio do avivamento. Para que você possa, sabe, ficar mais firme.
Parece um contraditório também, né? Você fica mais firme nas águas profundas do que na beira da praia, do que com os pés na areia. Aqui o texto fala sobre o entendido, ou o instruído. O entendido aqui é aquele que já tem o discernimento, aquele que já tem o conhecimento. Lembra que eu falei? Esse sabe separar o que é certo do que é errado. Esse aqui já tem essa instrução. Muita gente erra porque falta conhecimento, não discerne o que é certo e o que é errado. Que nem eu falei, tem tanto crente, eu ouço tanta coisa. A benção chega e fala que fez tal coisa achando que está certo, mas está totalmente errado. E tem gente que faz a coisa certa achando que está errado. Esses dias a gente foi fazer uma visita e alguém falou algo para a gente, falou assim: pastor, eu pedi perdão a Deus porque eu não devia ter feito isso. Eu falei: varão, você fez a coisa certa. Não se culpe, não se julgue, não se acha que você está errado, não, você está certo. E é por falta de conhecimento que a gente padece, que a gente erra. Olha, o vento do Espírito, olha, você pensou? Começar o povo a falar língua estranha aqui, línguas de fogo e... Fecha lá os meninos que olha, o vento veio para ventar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Eu até me perdi. Você já aprendeu com os seus erros? Quem aqui já aprendeu com o erro? E com os seus acertos? Meu Deus, a irmã falou ali, meu Deus. Irmão, é duas formas que a gente tem para aprender: com a instrução, quebrando a cara. A gente muitas vezes, a maioria das vezes, aprende pelo erro. Pelo erro. Adquirir sábios conselhos. A expressão aqui indica ativamente, buscar, sabe, ativamente orientação. O sábio, o homem que é sábio, a mulher que é sábia, ela não decide tudo sozinha. Ela sempre vai procurar alguém mais instruído para tomar uma opinião. Alguém, lógico, alguém que é cristão. Jamais procurar alguém que é do mundo para te orientar. Mesmo que a pessoa seja a referência, fala: pastor, mas aquele lá só não é crente, mas merece uma estátua porque parece um santo. Não vai nessa não, irmão. Não vai nessa não, que é engodo, é engano de Satanás. Adquira sábios conselhos, sabe, com pessoas de Deus, pessoas mais sábias, que viveu aquilo que você está passando. Pessoas sábias valorizam conselhos de quem sabe mais. Ele reconhece os seus limites, como eu disse. Ele sabe até o ponto que ele pode ir. Eu sou sábio, eu tenho inteligência, mas tem gente que é mais sábio que eu. Então eu posso me orientar com essa pessoa, porque ele vai saber como me ajudar a portar, a conduzir. Versículo 11 de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Eu me lembro cada coisa nessas horas. Eu já vi gente pedindo uma resposta para Deus. Aí chegou na pastora, vou dar um exemplo. Chegou na pastora assim, Deus disse não. Aí ela falou assim: eu vou tirar mais outra dúvida. Aí foi lá na Rose, a Rose falou assim: ó, Deus fala que não. Aí foi lá no Gabriel, Gabriel falou assim: ó, Deus disse que não. Aí a pessoa vai e faz o quê? Vai no sim. Um dia eu fui orar, irmão, por uma causa. Olha, diante de Deus. Comecei a orar, Deus falou assim: ó, nem adianta orar. Eu não vou falar nada. Na hora assim eu me assustei. Eu falei assim: por que, Deus? A pessoa precisa de uma resposta. Aí Deus falou assim: porque eu não falo com quem não quer ouvir.
Eu não falo com quem não me dá ouvido. Irmão, Deus tem muita coisa para fazer. Vai perder tempo falando com aquele que não vai ouvir a orientação e a instrução dele? Aí eu entendi depois o porquê. Porque Deus já tinha falado várias vezes que não, e o teimoso foi e fez. Você entende? Então procura conselhos de pessoa sábia. Na multidão de conselhos há sabedoria, há segurança. Se a pessoa falar para você, meu querido, não vai nessa que é bucha, sai disso aí. Se você ouvir por mais de 3 pessoas, irmão, ei, não vai, porque é ruim, vai dar ruim. Então, vamos continuar. Eu fecho aqui dizendo que quem rejeita, irmãos, o conselhos caminha para erro, mesmo sendo inteligente. Mesmo sendo inteligente. A gente falou sobre a inteligência e a sabedoria de Salomão, que foi dada por Deus. O próprio Deus deu a sabedoria a Salomão. Aí eu pergunto para você, o Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Lógico, tirando Jesus, né? Foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Aí eu te pergunto, Salomão errou? Sim ou não? Muito ou pouco? Muito. Até o homem inteligente, ou mais inteligente do mundo, errou. Imagina eu e você sem instrução. Imagina eu e você sem Deus. Só que tem uma pequena diferença. Eu não sei se vai nesse ponto. Vou entrar bem rápido, mas depois você pesquisa mais. Tinha uma diferença entre Salomão e nós. A Bíblia diz que no Velho Testamento o Espírito Santo ele descia, enchia o homem, fazia a obra que ele tinha que fazer e depois saía. Você vai ouvir várias expressões e Deus encheu e depois saiu. E Deus se apoderou e depois saiu. Mas agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele estará convosco pela consumação dos séculos. Então a própria sabedoria em pessoa habita dentro de mim e habita dentro de você. É só você perguntar para Ele, fala, Espírito Santo, me ajuda aqui, me orienta aqui, porque eu preciso tomar uma decisão. Você vai, Ele vai trazer luz à sua mente, facinho, facinho. Não rejeite conselhos. A sabedoria verdadeira aqui, irmãos, o homem sábio, o homem verdadeiro, como eu disse, ele é humilde. Humildade não é falta de conhecimento. Humildade aqui é a disposição de aprender. É a disposição de estar nos cultos desde quarta-feira, sentado, olhando para o pastor igual você está, sabe, tentando compreender tudo aquilo que está sendo ministrado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Crescimento espiritual, crescimento na vida, ele exige esforço. E não é pouco não. Pergunta para os doutores, os médicos, quantos anos eles teve que estudar para se formar. E pergunta para ele se ele parou de estudar até hoje. O médico pode ter 50 anos de função. Ele continua estudando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E por que a gente na vida cristã acha que só porque aceitei Jesus, já me formei na faculdade de teologia, já sei de tudo? Então quem quer crescer, quem quer desenvolver, ele continua buscando aprendizado, buscando a sabedoria, buscando se formar. Tem tantos jovens que hoje, né, tem tanta oportunidade aí de se aperfeiçoar para poder ter um emprego melhor futuramente. Aí o que acontece? O que faz, irmão Walter? Não, eu vou atrás das namoradinhas, vou chupar aquele negócio, como é que chama aquele bicho que sai fumaça? Narguile, vou pitar narguile, vou tomar uma cervejinha, vou bagunçar um pouquinho. Aí quando chega lá os seus 20, 30 anos, vem para a igreja e fala assim, ó Deus, fala que nem eu lembro do desenho, ó céus, ó vida. O que você estava fazendo na sua juventude que você
poderia estar aperfeiçoando para crescer e hoje ter um emprego melhor. Então não culpe Deus, meu irmão, a culpa é sua, ser cabeça dura. Então, jovens, aproveita a oportunidade. Sempre que puder, aperfeiçoe, cresça, aprenda. Aprenda quanto mais você puder, forme, curso, faz o que você puder. Um dia isso vai te servir de boa valia. Quem crê que Deus fala através da sabedoria? Quem crê que Deus fala através da palavra? Quem crê que Deus fala através dos líderes dessa igreja? E quem crê que Deus fala através das circunstâncias da sua vida? Em tudo, irmãos, em tudo na vida Deus está nos instruindo. O sábio, ele aprende em todas as áreas. Em tudo que você vai fazer. Tem coisa que eu falo, meu Deus, olha, coisas simples, irmãos. Foi que nem eu dei o exemplo, aquela vez, eu sempre gosto de citar da vez da Maria da pimenta, quem lembra? Sentei na mesa para comer com a Maria, e eu gosto de pimenta, mandei pimenta no meu prato, e ela pequenininha. Pai, eu quero. Falei, não, minha filha, isso aqui queima a língua, é ardida. Ela, não, mas eu quero. Eu falei, mas vai te arder a língua. Ela, mas eu quero. Naquela hora, irmãos, Deus falou comigo, dá pimenta para ela. Fala, Deus é maldoso, hein, pastor? Você está jogando a culpa para Deus, o senhor que está falando. Mas aí na hora, aí eu ponho a pimenta e ela mandou na boca. A hora que ela mandou, irmão, já saiu doida, catou água. Aí o ensinamento veio. Na nossa vida não é diferente. Deus está falando, não, vai queimar a língua, não, vai arder, não, vai doer, não, você vai sofrer. Aí a gente fala o quê? Mete a pimenta na boca. Aí sai doido gritando, pedindo socorro. A circunstância da vida nos orienta e nos ensina. Sabe, é aquele que aprende em todas as áreas. Nada foge para ele, nada. O cara, sabe, tem que ficar ligadão no trono, assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar através da situação? Está aí, olha, descendo no agora. Todas as vezes que você passar por uma dificuldade na vida, uma provação, não faz igual muitos. Por que, Jesus? Pergunta assim, ó, o que o Senhor quer me ensinar através disso? O que eu devo aprender através dessa situação? Faça essa pergunta para você ver. E em vez de se vitimizar e ponhar como, né, o verme do carrapato, se pergunte o que eu devo aprender através dessa situação. O que isso vai me fortalecer? O que isso vai me ensinar? Se você sair hoje e fazer uma reflexão das cagadas, das coisas erradas que deu na sua vida, você vai conseguir entender muita coisa. Pensa, fala assim, rapaz, mas por que deu errado? Procura a raiz do problema. Onde que está a raiz do problema? Onde que iniciou-se o erro? Você vai entender muita coisa. Você vai falar, poxa, eu estava aqui, eu não devia ter feito isso. Sim ou não? Tem tanta coisa tão fácil, que se nós tivéssemos tomado um caminho diferente na nossa vida, tinha dado certo. Muita coisa deu errado porque nós não sabemos, não tivemos a sabedoria para decidir o que é bom e o que era ruim para nós. Vamos continuar. Então, irmãos, Provérbios, ele ensina que quem para de aprender, para de crescer. Isso é claro. Aí o versículo 6, aí, meia hora em um versículo, Jesus amado. O versículo 6 vai dizer assim: para entender Provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Olha isso, esse versículo ele funciona, irmãos, como um fechamento, sabe, do propósito. Aqui nós estamos na introdução de Provérbios. Ele não falou ainda muito provérbio aqui. Ele só deu uma introdução, é o último versículo da introdução de Provérbios. E aí ele fala isso aqui como fechamento desse propósito, do propósito desses livros. E o propósito desse livro é para entender, mais uma vez aqui aparece, irmão, a ideia de discernimento, sabe?
é o que eu digo, não apenas leitura. É o que Jesus falou, não é apenas ler, é meditar, entender, é compreender, é extrair do texto aquilo que ele quer transmitir para mim. Porque você pode ler Provérbios em 30 minutos. Em 30 minutos você lê Provérbios inteiro. Aí quando você terminar de ler, eu vou te perguntar: quantos conselhos sábios você pegou para sua vida? Provavelmente você vai dizer que quase nada. Então Provérbios não foi escrito para uma leitura rápida. É por isso que aí os irmãos falam: mas pastor, não vai acabar isso quando? Se Jesus não voltar, irmão, um dia não acaba. Fique tranquilo. Isso é... Mas olha, nós temos versículo 6. Meu Deus, olha, só o capítulo 1 tem 33 versículos. Imagina só. Mas tem hora que eu creio que Deus vai dar uma corrida. É só para mais para nós começarmos a fixar isso na mente de aprendizado. Então, não foi escrito para uma leitura rápida, mas para uma meditação, irmãos, e para reflexão diária. Tire um provérbio só por dia para você meditar acerca dele, já está bom, basta isso. Então quem lê sem entendimento, irmãos, perde a profundidade da palavra. Tem mensagens que a gente prega aqui, que nem o exemplo da mensagem de domingo. Quanta informação você não recebeu domingo? Informação que você não sabia. Mas se eu te falar que eu não preguei 1% de tudo o que a Bíblia nos instrui da mensagem de domingo, você acredita? A gente ia ficar aqui, mais de 10 anos aqui, e eu não ia conseguir passar para vocês tudo o que a Bíblia nos dá como alimento. É por isso que tem que ter esse culto da palavra. Culto a qual nós vamos sentar com a Bíblia na mão. Eu te aconselho você trazer um papel, uma caneta, anotar umas coisinhas para que você possa, no dia posterior, dar uma, sabe, uma ruminada, como diz. Quem sabe o que é ruminar? Não tem fazendeiro aqui não, Rodrigo, não tem cuidador de gado não. Ruminar é quando a vaca vai no pasto, ela come a grama, aí depois o que ela faz? Ela volta e fica mastigando. Sabia? Então a palavra de Deus é a mesma coisa, é ruminar. Hoje aqui vocês estão comendo capim. Quem está comendo capim? Sim ou não? Só para descontrair. Mas aí amanhã você vai ruminar, trazer de volta aí. Então é importante anotações. A pastora, eu acho linda, a pastora, todo culto ela anota. Pode reparar que ela senta aqui só com a canetinha dela. Eu já sou mais muita coisa se perde, mas eu gosto mais daqui. A hora que fala eu gravo na mente. Graças a Deus, tenho uma memória muito boa. Mas é muito importante. Eu, nos meus estudos, eu tenho as minhas anotações. Então aqui, irmãos, provérbios, o texto vai dizer sobre esses provérbios. Para entender o provérbios, ou seja, o ensinamento, os ditados curtos, as frases simples, mais profundas, um provérbio deve ser lido em segundos, mas vivido a vida inteira. Você lê em 1 segundo, você lê o provérbio, mas isso tem que servir para a sua vida inteira. Precisamos entender uma coisa: nem tudo é literal, nem tudo é como você lê que você pega. Há linguagens figuradas, há coisas aqui que você tem que buscar a luz do Espírito para entender. Tem coisas que é simples, é assim, diretão, você entende. Mas tem coisas que a gente vai ver aqui que a gente precisa meditar um pouco, falar: o que esse texto está querendo dizer para mim? É uma linguagem figurada, e é preciso sabedoria espiritual para aplicar na vida, senão vai dar problema. Usar provérbios, irmãos, sem o discernimento, ele pode gerar exageros também. Pode gerar muito extremo, muita coisa que não está no texto. Temos que usar provérbios com entendimento e com equilíbrio. Amém? Então ele foi feito, e a sua interpretação, como também palavras para os sábios
e suas adivinhações. Palavras para os sábios reúne, como eu disse, sabedoria de homens piedosos, reúne sabedoria de líderes que já experimentais, de pessoas que aprenderam com a vida. Sábios são esses, irmãos, todos esses que, sabe, tem essa bagagem, se foi colocado para liderar, se é um ancião, se é alguém já vivido na vida, que errou muito, essas pessoas vão poder te orientar com muito mais propriedade. Deus valoriza a experiência alinhada à palavra. Deus valoriza isso. Tanto é que muitas das vezes que Deus usava os profetas, Ele usava segundo aquilo que aqueles profetas já tinham passado, já tinham vivido. Ele dava os seus testemunhos pelos seus próprios erros, os seus próprios erros. E é por isso que a Bíblia também deixa para nós os erros de todos na Bíblia. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, porque é para nossa orientação, para nós não cairmos no mesmo engodo. Jó 12:12, Jó vai falar assim, que com os antigos está a sabedoria. Uma coisa que jovem não entende é o que pai e mãe falam. A gente olha e fala assim: isso aí já está velho, os tempos são outros, as coisas mudou, e ele está querendo falar para mim as coisas. Sim ou não? Éramos assim ou não? Quando a mãe e o pai iam dar conselho, você olhava assim e falava: vixe, sabe de nada. Mas é com eles que estão a sabedoria. Se você ouvir mais as pessoas com experiência, as pessoas mais de idade, mais vivida, você vai aprender muito com elas. A própria Bíblia diz: com os antigos, não é com os velhos não, viu, irmão? Não tem velho aqui não, só tem novo aqui. É com os antigos, não é velho. Com os antigos está a sabedoria. Eles têm a sabedoria. E suas parábolas, tem uns textos que vai dizer que suas parábolas são formas simples. Jesus pregava por parábolas, são formas simples de ensino, irmãos, que exige reflexão. Jesus usava muito de parábola por isso, porque Jesus queria que as pessoas refletissem, tentassem entender o significado daquilo que Jesus estava falando. E assim como Jesus usou as suas parábolas, o provérbio também exige de nós atenção, para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando. Deus quer crentes profundos, não crentes superficiais. Falo novamente. E Provérbios nos chama a pensar, nos chama a meditar, nos chama a discernir, para nós termos maturidade em todas as áreas de nossa vida. Tem gente que conhece versículo de cor e salteado. Tem alguns que conseguem, é difícil gravar. Mas tem gente que, se você pedir para ele falar um versículo, ele fala o versículo bonitinho. Citar o versículo só ter uma memória boa, você cita. O difícil é você viver o versículo que você citou. O difícil é você entender o versículo que você citou, o contexto, a época, o porquê. É que nem eu falei, não sei se eu falei no culto passado, mas tem aquele texto de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Aí a gente sempre usa esse texto para quê? Para quando a gente quer galgar alguma coisa. Quando a gente tem um carro do sonho, a gente olha e fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou comprar esse carro, Quer comprar uma casa? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou comprar essa casa. Você já leu o contexto? Paulo fala assim: eu sei ter abundância, mas também sei ter escassez. Eu aprendi a ter muito, mas aprendi a ter pouco. Eu aprendi a viver bem, mas eu também aprendi a viver mal. Não com essas palavras, mas para que você entenda. Aí Paulo fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja,
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, merecedor de honra, glória e louvor da mesma forma. Ele não vai deixar de ser meu Deus porque eu tenho muito ou porque eu tenho pouco. Posso todas as coisas. Porque se você tiver muito, Ele vai te fortalecer. Se você tiver pouco, Ele vai te fortalecer do mesmo jeitinho. Texto fora de contexto gera confusão. É por isso que sai muitas heresias. Porque pega um texto da Bíblia, sabe, aí monta lá um raciocínio acerca daquilo, tira uma conclusão e é isso que o texto diz e pronto. Aí você vai ver muitas coisas erradas, heresia, sabe, muita bagunça acerca de textos que dizem que é bíblico. Meu Deus, olha, eu não sei nem se eu falo, mas se afirma, e o difícil é que eles se apegam na palavra. Se você for tolo no sentido de falta de conhecimento, você acaba indo naquilo que o falso pregador diz. Falando isso aqui, eu me lembro de Paulo César, um dia nós comentando acerca de Davi. É um dos textos que é usado para se afirmar que homossexualismo é normal. Quando Davi beijou Jonatas, o seu amigo amado. Se você for por esse caminho, então todo mundo na igreja primitiva era homossexual. Porque a Bíblia manda a gente cumprimentar uns aos outros com ósculos santos. Você sabe o que é ósculo? Beijo no rosto. Por isso que Judas chega em Jesus e o beija o rosto. Judas e Jesus era também? Então Jonatas deu um beijo no rosto de Davi. Aí pegaram, hein? Olha aqui, ó. Jonatas beijou Davi. E faz uma bagunça danada. Então entende o que eu estou querendo dizer para vocês? O cuidado de entender o texto, de saber a verdadeira, a raiz daquilo que o texto quer transmitir para mim e para você. O cuidado que nós devemos ter. Ai Jesus, tem hora que o Espírito Santo leva nós por outro caminho. Nem estava programado, viu? Mas vamos voltar para o texto. Provérbios não se esgota, irmãos, em uma leitura. Tá vendo como é que é? De um texto aqui, a gente está lendo uma coisa aqui, Rodrigo. De repente Deus leva nós por outros caminhos. Porque a Bíblia, ela é dessa forma. Você está lendo uma coisa aqui, você lembra de outra coisa lá e fala assim, rapaz, isso aqui casa. É dessa forma que o Espírito Santo nos leva a montar mensagens. Porque você está pregando algo aqui, de repente o Espírito Santo te faz lembrar de outro texto. É o que Jesus disse. E o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que eu vos ensinei. Aí você está aqui pregando uma coisa que aí muito fala assim, fugiu do texto, foi para longe. Não é. É porque aquilo que o Espírito Santo fez lembrar, reforça aquilo que está sendo ministrado na hora. Então Provérbios, ele não se esgota aqui. Se você ler um provérbio aqui, você vai lembrar de outro texto na Bíblia. Se você já leu a Bíblia toda, e eu creio que todo mundo já leu, sim ou não? Eu não vou fazer você passar essa vergonha, levantar a mão. Se eu perguntar quem leu a Bíblia toda aqui, levanta a mão. Será que muita gente vai levantar? Não vou fazer você passar essa vergonha. Mas se você já leu a Bíblia toda, você vai entender várias ligações de texto. E é assim quando você caminha com Deus. Quanto mais você se aprofunda, mais você compreende, mais você entende. Tem texto que você lê e não entende. Aí depois em outro texto que você vai ler, você fala, rapaz, aquele texto lá, entendi agora. É assim que funciona. E aqui, irmãos, é a conclusão final da introdução. Amém? Vamos já então encerrar? Então uns corinhos ou não? Vamos, porque aí a partir do versículo 7, irmãos, o epígrafo do texto vai dizer assim, ó: não te deixes seduzir por pecadores.
Aqui começam as instruções. Não te deixe seduzir por pecadores. Olha o que... Vamos entrar aqui, vamos ir até 9 horas. 5 para as 9 a gente encerra. Aí nas próximas quartas, permitindo Deus, a gente continua. Mas vamos lá, vamos dar introdução a isso aqui. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu disse, esse versículo é uma das chaves do texto. É a chave do texto do livro de Provérbios. O temor de quem? Do Senhor. O temor do Senhor é o princípio, irmão, de toda ciência, sabe, de toda sabedoria. Loucos desprezam. Loucos desprezam sabedoria e instrução. Sábio, ele quer aprender. Ele quer aprender. Sem Deus, sem a sabedoria divina, sem a instrução do alto, esse livro aqui seria apenas, como muitos dizem, um livro escrito por mão de homens. Se dia alguém me falou, fulano não acredita na Bíblia porque foi homem quem escreveu. Você queria o quê? Que um cavalo escrevesse? Né? Lógico que é um homem que tem que escrever. Mas a Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Não foi dessa forma, mas para que você entenda, é mais ou menos o autor sentado com a pena, com o nanquim na mão lá, com a tinta lá na mão, e o papiro lá, e ele fecha o olho, aí o Espírito Santo fala. Deus fala ao ouvido dele, ó, escreve isso, isso, isso. Ele vai, ó. O homem escreveu com sua mão, mas a inspiração é divina, é de Deus, é a orientação dos céus para as nossas vidas. É claro que foi o homem que escreveu, mas o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se não fosse Deus instruindo a escrever esse livro, irmãos, seria apenas mais um livro na história, publicado. Aí você sabe qual é o livro mais lido e mais vendido no mundo em todas as épocas? Você sabe qual é? Vou te dar a chance de você falar. Qual é o livro mais lido do mundo, irmãos? Mais vendido? A Bíblia. A Bíblia. Aí tem gente que não acredita na Bíblia. Aí a gente vai para uma profecia igual a gente falou aqui 2 domingos atrás, que o pastor ministrou, as 70 semanas de Daniel. Se você fizer um estudo sobre as 70 semanas de Daniel, do início, lá de quando Esdras saiu da Babilônia, Esdras e Neemias, para reedificar Jerusalém, você vai acompanhar, irmãos, historiadores, não crentes, historiadores romanos, historiadores de qualquer, tem os historiadores judeus, mas historiadores não crentes vai dizer que desde o início até o fim, os anos, irmãos, casa certinho. Tanto é que muitos ateus hoje, eles olham e falam assim, não, o livro do profeta Daniel foi escrito depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. E os historiadores acharam a escritura de Daniel há muitos anos atrás. Aí eu te pergunto, como pode um livro escrito por homens ser tão perfeito em tudo o que diz? O que fala em Gênesis casa lá em Apocalipse. As profecias, todas as profecias que a Bíblia diz que ia se cumprir, irmãos. Tem coisas aqui que ninguém sonhava e a palavra do Senhor diz que iria acontecer. Aí eu te pergunto, como pode você olhar para esse livro e falar que é um livro normal, que não foi escrito por Deus? Como pode? Leve a sério essa palavra. Leve a sério o que está escrito aqui. Isso aqui não é só mais um escrito, não. É palavra de Deus para nossas vidas. Então tenha temor. O temor é o princípio de tudo. Temor não é medo, eu já falei, irmãos. Temor não é medo. Temor aqui não é algo que te paralisa. Nossa, tem medo da Bíblia. Não, não é medo. Você não tem que ter medo da Bíblia. Você não tem que ter medo da palavra. Você tem que ter reverência a ela. Você tem que ter respeito profundo a ela. Você tem que ter reconhecimento à autoridade de Deus.
É por isso que eu sempre falo, eu fico indignado quando a gente está pregando e as pessoas ficam batendo papo, ficam dando risada, ficam levantando, vai para lá, vai para cá. Tá. Eu sei da sua necessidade, não estou te falando que você não deve levantar para beber água, para ir no banheiro, ou tirar uma dúvida com um irmão do lado. Mas se é algo que não está ligado ao culto, irmãos, não é falta de respeito com o pastor, é falta de respeito com a palavra, com a reverência do Deus Altíssimo que está falando aqui nessa noite. Vai num julgamento e começa a conversar fiado lá na hora que o juiz está falando, você vê, e te põe para fora. Olha lá, você não sai preso de lá de dentro. Então reverência, é respeito, é amor à palavra, é viver consciente que Deus, irmãos, vê e governa todas as coisas, julga e julga com justiça. Tudo que nós fazemos, Deus julga. O Salmo 111, verso 10, ele fala a mesma coisa, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não sei se foi Salomão que escreveu, mas provavelmente Salomão é alguém que leu a instrução de Salomão. Temor é a raiz da obediência, é a raiz, sabe, dos frutos. Então se você teme a Deus, você vai observar a palavra, e observando a palavra você vai seguir. E se você seguir, irmãos, você vai colher bons frutos, em nome de Jesus. Ela é o princípio. Princípio significa o quê? Começo, significa fundamento, significa base essencial, aquilo que Deus pôs como primícia. Então a gente vê o pastor falando, eu sempre digo, se você seguir princípios e mandamentos, sua vida vai ser, ó, não estou dizendo que vai ser perfeita, mas você vai ser, ó. E o que é princípio e o que é mandamento, pastor? Eu acabei de falar o que é princípio. Base. Temor a Deus. Não, é o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Mas o que é a palavra, o termo princípio? É o começo, é o início, é o fundamento, é a base, é o que é essencial. E mandamento, eu não preciso te dizer, mandamento não tem conversa. Mandamento é obedecer e acabou. Agora você pode quebrar um princípio sem pecar. Me dê um exemplo, pastor. Lá em Gênesis Deus falou assim, olhou para Adão e viu que Adão estava só. O que Deus falou quando viu Adão só? Não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora. Isso é um princípio. Deus olhou e estabeleceu como base todo homem ter uma mulher, e toda mulher ter um homem. Isso é um princípio. Mas ele disse assim, não é bom. Ele falou assim, não, o homem tem que ter uma mulher. Falou isso, Rodrigo? Não, ele falou, não é bom, é um princípio. Aí eu te pergunto, se eu não, né, porque eu já tenho minha costelinha, mas se alguém que é solteiro decidir viver só, está pecando, sim ou não? Não está pecando, mas quebrou um princípio. Sabia? Não está pecando, mas quebrou o princípio que Deus estabeleceu lá no Éden. Porque não é bom viver só, irmãos. Deus não criou a gente para viver sozinho. Tanto é que Ele entendeu isso. Ele criou a Eva para Adão e Adão para Eva. Não foi? Criou a Eva para Adão e Adão para Eva, não foi? Então não foi Adão para o Ivo e o Ivo para o Adão. Foi Adão para Eva. Ah? Quem sabe entendeu. Você está rindo, né, Clércio? Ai, Jesus amado, tua palavra é linda, Deus. Sem temor, irmãos, do Senhor não existe sabedoria. Não existe sabedoria. Você pode falar que é sábio, se você não teme a Deus, a Bíblia diz, você é tolo, você é louco. É o que eu sempre digo, conhecimento sem temor vira arrogância. Religião sem temor vira hipocrisia. Tem gente que tem um conhecimento enorme, mas é arrogante. Você não pode falar nada que você toma uma patada. Tem gente que tem um conhecimento enorme e vive embaixo, enclausurado na religião. Nem Jesus era religioso. Vive na religião e a religião faz o quê? Cria quem? Crentes hipócritas.
Não, pastor, Jesus era religioso, Jesus era judeu, ia na sinagoga, Jesus respeitava a lei. Quer que eu te prove que não? Jesus não era religioso? Já falei isso aqui e vou falar de novo. Quando tinha aqueles homens lá com pedra na mão para apedrejar a pecadora, o que a religião dizia? Apedreja. Jesus olhou para ela e disse o quê? Vá em paz, filha, e não peques mais. Eu te perdoo. Leproso tinha que ficar longe das pessoas, eles viviam afastados. Quando se via um leproso, o leproso via alguém, ele tinha que levantar a mão, está lá em Levítico, irmãos. Ele levantava a mão e começava a gritar: imundo, imundo. O que a religião dizia acerca do leproso? Distância. O que Jesus fez com vários leprosos? Ser curado. Jesus tocou na ferida de um leproso, que ele seja curado. Quer mais ou tá bom? Jesus não era religioso. Jesus não se prendia no dogma de uma igreja. É claro, nós não devemos concordar com o pecado, mas também não devemos amaldiçoar, desconjurar, abandonar, julgar quem pecou. Nós estamos aqui justamente por isso. Salomão disse: não há um homem, não há um só homem que não peque. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos nós pecamos. Acabando. Quem quer que eu pare, diga amém. Olha, vocês estão ligeiros, né? Vocês já aprenderam, né? Que o pastor faz isso, né? Né? Eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho. Vamos lá. Ciência, irmão. Eu preciso entender também o que é ciência aqui no texto. Ciência aqui é um conhecimento verdadeiro nesse contexto aqui. É um entendimento correto da vida. Não é ciência lá dos estudos, não. É um conhecimento correto da vida. É uma visão alinhada com Deus. Isso é ciência. Não é oposição ao conhecimento humano. Não é isso. Mas é o alicerce que dá sentido. É a coisa que, sabe, que nós devemos ter para dar sentido na coisa que nós estamos falando. E aí o texto vai dizer que os loucos aqui, ó. Louco aqui na Bíblia não é falta de, sabe, não é aquele que tem problema psicológico, não. É aquele que é são, é bom, é são. Mas eles, sabe, não respeitam esse princípio. Eles desprezam, como o texto diz. Desprezam a sabedoria e a instrução. Para Deus, esse é um louco. É alguém que falta temor. E há muitos loucos aí pelo mundo aí. Fala que Deus não existe, que zomba de Deus, que está lá no carnaval pulando lá e fuliando e zombando de Deus e fazendo isso, aquilo, e achando que Deus não está vendo, que isso vai ficar impune. Irmãos, por que Deus não faz nada, pastor? Lê Romanos 1. Romanos 1 vai dizer porque Deus os entregou às suas paixões infames. Deus entregou. Mas na próxima mensagem de domingo nós vamos entender o que vai acontecer com os tais. Que a Bíblia diz que todos nós um dia vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos, tanto no falar, quanto no pensar, quanto no agir, em tudo. Abrirão-se os livros e a história da sua vida vai ser contada. Eu dando spoiler do próximo culto. Louco é aquele, irmãos, que rejeita a correção, que zomba da verdade de Deus, vive-se como se Deus não existisse. Salmo 14, verso 1, Deus vai dizer assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio aqui é louco também, é tolo, é doido. Disse o nécio no seu coração, Deus não existe, não há Deus. E a Bíblia diz que tudo que se deve conhecer de Deus
está exposto na natureza. A natureza revela o Criador. A natureza revela que tem alguém que domina e rege tudo com a palavra do seu poder. Sim ou não? Só você raciocinar, parar um pouco e pensar acerca da vida. Como é tudo tão perfeito. O sol nasce de manhã, sabe? Você dorme, você acorda, você não morre quando você dorme, você acorda, você abre o seu olho, você enxerga. Eu estou falando com a minha boca, você está ouvindo com o teu ouvido e me enxergando com o teu olho. Olha a perfeição da natureza, olha as coisas que estão ao nosso redor. Sem água nós não vivemos. Se você ficar sem beber água, acho que é 3 ou 5 dias no máximo, você morre. Olha o ar que nós respiramos. Quando você está dormindo, você pensa em... Acordado ainda tem hora que você para e respira, mas quando você está dormindo, como é que você sabe que você tem que respirar? Olha a perfeição de tudo para vir alguém dizer que não existe Deus. E o meu Deus, ele não precisa também ser provado não, porque se acreditar ele existe, se não acreditar ele existe da mesma forma. Eles desprezam a sabedoria, irmãos, e a instrução. Desprezar aqui é tratar como coisa sem valor. Ignorar voluntariamente. Eu não vou naquele culto da palavra lá não, porque esse pastor só fala bobeiragem. Fala, nós não entendemos nada. Não... Despreza. Desprezou a sabedoria. Desprezou a palavra de Deus. Essa pessoa não tem temor. Ignora voluntariamente, não quer nem saber. Resiste ao ensino. Eu sempre falo, irmãos, vem na escola bíblica, vem nos ensinos. Tudo que tiver aqui, vem aprender, vem ser orientado. Aí domingo, pouca gente vem na escola bíblica. Culto da palavra, hoje eu estou feliz porque eu estou vendo bastante gente, mas tem culto da palavra que não tem ninguém, quase ninguém. Aí domingo a igreja está lotada, que não tem, ainda mais culto de Santa Ceia, não sei porquê. Desprezam a palavra. Aí vem no culto de Santa Ceia e quer cear. Se você acha certo isso? O problema do louco não é a falta de acesso, irmãos. Não é a falta de acesso à palavra, à verdade. É a rejeição consciente dela. É aquele que não quer aprender, que não quer conhecer. E o temor define o tipo de vida que vivemos. Sem temor, como eu disse, a fé vira costume. A Bíblia vira simplesmente uma opinião. E a consciência ela fica cauterizada. Sem temor. Quem já leu isso? Sobre a mente cauterizada. Quando Paulo fala, se não me engano, é aos Coríntios, sobre a mente cauterizada. O que é mente cauterizada, pastor? Já vou terminar. Vou só pegar isso aqui que eu falei. Sem temor, a fé vira costume. Vir à igreja para você se torna algo natural, algo rotineiro. Não, eu vou na igreja porque eu costumei ir na igreja. Vou lá, sentar lá, ver a palavra, mas sem temor isso vira natural. Por isso que o salmista diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, quando você vir para a igreja, irmãos, tenha consciência. Isso aqui não é um ambiente normal, não. Isso aqui é algo sagrado. É o próprio Deus que está se manifestando em nosso meio. Por isso que acontece coisa aqui que muita gente fica olhando e fala: mas que é isso? Tenha temor, tenha reverência todas as vezes que você vira o culto. Sem temor, a Bíblia vira apenas opinião. Aí o pregador pega a Bíblia: eu acho que a Bíblia diz assim, assim, assim. Aí eu acho, aí vira o achismo. E a Bíblia não tem achismo, a Bíblia tem uma verdade central, é aquilo que ela quer dizer e pronto, acabou. E a mente, ela fica cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Paulo falou assim, por esses que têm a mente cauterizada, Paulo falou assim, por esses você não precisa nem orar mais. Você cessa suas orações, não ora para essas pessoas.
Você vê a gravidade do assunto. Deixa eu pegar um exemplo. Ô Jesus, me ajuda aqui, Pai. Vou dar um exemplo de bebida. Não, vou dar outro exemplo. Vou dar um pesado mesmo. Um adultério. O cara é casado, aí ele vai e pratica o primeiro adultério. Aí ele chega em casa, põe a mão na cabeça: Jesus, o que eu fiz, meu pai? Traí minha esposa e tal. Beleza. Passa uns dias, o que ele faz? Adultera de novo. Aí ele chega em casa, ele já chega mais leve. Ele olha para a esposa: essa mulher está merecendo mesmo, e não sei o quê. Na terceira vez, ele vai e ele já chega diferente. Ele já olha e fala assim: rapaz, eu não estou nem aí com nada, essa mulher não... Vou trair minha mulher mesmo, vou viver bagunçado. Da quarta, quinta, sexta para frente, irmãos, mente cauterizada, não se arrepende mais. Ele faz aquilo, som. Ele peca e acha aquilo normal. Não se arrepende mais. Aí a Bíblia diz que sem arrependimento nós não temos salvação. Mas se você arrepende, Pedro fala, Pedro não, João, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, saiba, você tem um advogado fiel lá nos céus. Coloque sobre seus pés, irmãos, a gente vai encerrar.